Para 2025 vão existir dois pontos muito importantes para Gerdau, um ponto mais positivo e um ponto talvez um pouco pessimista, que abre uma janela de oportunidade para aquele investidor que é longo prazista, que quer investir nos ciclos de maior pessimismo do mercado, onde ele vai conseguir comprar as ações mais descontadas, mas também tem o risco aí da empresa ficar engatinhando nos seus resultados e não entregar o que o investidor espera. A gente vai falar hoje sobre a Gerdau, uma das maiores empresas produtoras de aços e aços especiais também. Aqui vamos entender esses dois cenários que eu acho muito importante para você como investidor ficar atualizado, tá? Primeiro, antes da gente começar sobre as matérias específicas dos pontos negativos e positivos, a gente precisa entender, para você que está chegando agora, o que se resume a Gerdau, né, pessoal? A Gerdau, ela tem ali como maior produtora brasileira de aço, certo? Ela tem, para ajudar nessa produção, 2 minas de minério de ferro. Ela vende esse aço aqui também com 71 lojas comerciais. Ela tem 29 unidades fabris desse próprio aço. É presente em mais de 7 países diferentes. Tem as suas florestas, tem mais de 30 mil colaboradores e com isso ela vai se diversificando aí ao longo dos anos, né? A gente percebe que na América do Norte ela é mais responsável pelas construções em 25%, 50% na linha de distribuição, venda comercial normal desse aço, né? E também para a indústria, 25%, tá? Do aço comum. Já para o aço especial, ela está presente no Brasil e também nos Estados Unidos, fornecendo para o segmento automotivo em 75% no mercado de atuação, 25% no não automotivo, fazendo aí esses aços que tem uma capacidade especial, tem uma característica própria, tá? Aqui específica no Brasil de Gerdau, 20% utiliza na construção, 30% na indústria de forma geral, na energia, agricultura, e na distribuição também nas lojas físicas, onde você compra para a sua construção, em 50%. Tá? Na América Latina, aqui, quando a gente olha os nossos países vizinhos, construção 20%, 70% distribuição, indústria também ali em 10%. Então isso se resume que é uma empresa muito grande, é uma empresa presente aqui bastante no nosso mercado nacional, na linha de distribuição, na América Latina, na linha de distribuição também em maior quantidade, lá nos Estados Unidos ela está muito presente, grande parte da sua receita vem dos Estados Unidos. Lá ela tem um case muito interessante, que ela pega o aço, recicla esse aço, refaz ele e revende, e isso deixa ela com um custo bastante interessante. E também é um jeito de você dolarizar a sua carteira. Mas vamos por partes, porque vem acontecendo algumas coisas com a Gerdau que a gente precisa tomar nota para você colocar na sua balança de investidor. E o primeiro ponto é que a China preocupa a indústria do Brasil com o Trump. Isso diz o presidente da Gerdau numa entrevista que eu pude resumir aqui para nós. Especificamente, a gente vai pegar alguns pontos dessa entrevista que é de importância aqui para nós como investidores. E o primeiro ponto dessa entrevista também que relata o seguinte: no passado, no decorrer de 2023, 2024, muito aço chinês estava entrando no Brasil, mas muito aço chinês também estava entrando nos Estados Unidos. Agora, com a presidência do Trump, o que se visa? Visa um maior controle da entrada do aço chinês nos Estados Unidos. E isso pode favorecer a Gerdau, porque a Gerdau residente lá nos Estados Unidos vai poder vender mais. Por outro lado, veja que sinuca de bico. Vai ter um mercado a menos para a China atuar, onde a China exporta o seu aço fortemente para aqui para o Brasil. Então, foi até adotada uma medida, uma alíquota de importação de aço, ou seja, passou essa alíquota, começa a se taxar o aço importado. Eu sou uma indústria que eu não posso importar o aço de forma infinita da China, porque senão eu vou ser taxado. Isso medidas para proteger o nosso aço brasileiro, para a Gerdau poder vender mais aqui. Então, pensa no seguinte, eu tenho um cenário onde o Trump lá não deixa a China entrar com o aço, sobra muito aço na China. Com essa expansão, a China joga todo o aço aqui para o Brasil, diminui muito as receitas da Gerdau no Brasil, aumenta as receitas nos Estados Unidos, diminui as receitas aqui. A ideia seria, segundo Gustavo Werneck, que é o presidente da própria Gerdau em si, ele cita que teoricamente funcionaria
se taxasse todo o aço que vem da China para cá, para melhorar a competitividade. Porque, segundo vários analistas, o aço chinês é um aço de qualidade inferior, porque ele tem uma matéria-prima também mais inferior, porém o preço é muito atrativo. Então, veja a situação com que a Gerdau está lidando no momento. Até que essa situação aqui no Brasil se resolva, reuniões estão sendo convocadas, vai haver ou não a necessidade ali de fazer essa taxação de 25% do aço que entra por aí ou não. Então, isso torna o quê? Insegurança na hora de investir. O investidor dá uma analisada num gráfico como esse aqui, por exemplo, a importação do aço e a baixa efetividade do atual mecanismo de defesa. Tanto é que a penetração desse aço se manteve estável desde 2023, né? Aumentou de 2022 para 2023, saindo de 13,3% para 18,3% e se manteve em 18% mesmo com essa medida ali mais restritiva. E em setembro de 2024, a taxa de penetração chegou a 20%. E o que acontece quando a Gerdau vende menos aço aqui no Brasil? As suas receitas e lucros, elas decaem bastante, porque afinal de contas é muito mais competitivo comprar um aço lá de fora e poder utilizá-lo ele aqui. Inclusive, há até uma crítica do presidente da Gerdau informando que a Zona Franca de Manaus é utilizada como uma rede ali direta que vem da China, tá? Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. A gente pode perceber aqui no gráfico, apesar de ter um endividamento muito baixo e se diminuindo ao longo dos anos, o lucro líquido ele vem caindo bastante também, né? Inclusive o lucro por ação, né? Chegou ali em 2021, no boom das commodities, com 13 bilhões de lucro. Hoje, nos últimos 9 meses de 2024, apenas 3,6 bilhões. O EBITDA também vem decaindo. Então, eu tenho uma correção nas cotações. O mercado fica pessimismo com a Gerdau, porque afinal de contas ela não tem uma capacidade tão grande assim mais de gerar riqueza para o acionista. As cotações se ajustam para um preço mais inferior, hoje batendo R$ 9,82, é uma queda ali em todo o seu decorrer desde o início na bolsa de 53%. É claro que o que vai fazer preço na sua carteira é o preço que você compra. Se você compra ela abaixo dos R$ 9,00, por exemplo, você provavelmente pode ter uma rentabilidade positiva, mas para aquele investidor de longuíssimo prazo que comprou lá atrás as ações, ele está sofrendo um pouquinho no termos das cotações. A gente pode perceber também o que deixa o mercado insatisfeito com a Gerdau é por ela ser uma grande empresa, uma enorme empresa, e os dividendos engatinharem, ou seja, os dividendos de forma bastante ondulatória, né? Ora paga 1%, ora 20%, depois 9%, depois 14%, agora 4,6%, tendo uma média global de 10%, hoje pagando 4%, os investidores vão olhar para outras empresas mais atrativas, além do seu preço-lucro está ficando mais caro, né? Ela já chegou a ser negociada a 2,2 em 2021, justamente onde ela oferiu muito mais lucro, né? Então, se eu tenho um lucro muito grande, a cotação estável, o preço-lucro, né? Ele diminui, 2,2. Agora eu tenho uma empresa que ofere menos receita, ofere menos lucro e também tem ali a sua cotação um pouco mais cara, analisando o PL, sem contar nessa recorrência dos dividendos, né? A gente vê aqui claramente que o lucro por ação vem caindo, né? Hoje 1,5, antes 2,7. A sua margem líquida também vem decaindo bastante, porque a maior concorrência forçou a Gerdau a fazer cortes na sua margem de lucro, e com isso é uma empresa que precisa vender bastante para poder ter algum lucro. A gente vê aqui com a margem nos últimos 12 meses de 2,5. A cada R$100 que Gerdau vende, só R$ 2,50 vira lucro. Ainda reafirmo, um ponto positivo de Gerdau é que ela não tem ali dívidas, né? Ou de uma dívida líquida por EBITDA muito baixinha, e com isso ela vem entregando um ROI também baixo, né? Abaixo dos 10%. Isso faz com que os investidores fiquem pessimistas. Eu não estou dizendo que Gerdau é uma empresa ruim, que é uma empresa que vem ali entregando prejuízos atrás de prejuízos, até porque tem na carteira do canal e tem na minha carteira pessoal também. Aqui eu estou discorrendo sobre o porquê que as cotações de Gerdau não melhoram nunca, ou por que do nada esse dividendo que antes era muito grande agora acabou se despencando,
Por que os investidores estão pessimistas? Por que não tem ninguém mais falando da Gerdau em si? Por conta dessa situação entre a China e o Brasil, entre o aço chinês e o aço brasileiro. Agora, espera-se que, por um lado, como parte da receita da Gerdau vem dos Estados Unidos, né, ali com o Trump segurando a China, pode ser que isso melhore um pouquinho, mas mesmo melhorando lá na China, aqui no Brasil ainda vai ficar de um jeito mais pessimista, de acordo com o atual governo, que tem um bracinho também lá na China, né? Então veja que a Gerdau encontra-se numa situação mais dificultosa. Com isso, ela tem que abaixar os seus preços. Com isso, ela tem que ali tentar maneiras de enxugar os seus gastos. Tanto é que mesmo com esses processos mais dificultosos de oferir receitas e lucros, a empresa vem investindo em CAPEX, né, ou seja, investimentos para a empresa poder ter maior rentabilidade. Tanto é que ela, na última semana, adquiriu ali 2 PCHs no Mato Grosso por 440 milhões de reais. Vai ser todo um processo ali de adquirência dessas 2 pequenas centrais hidrelétricas, a fim de quê? A fim de diminuir o custo, porque ela vai passar a produzir a sua própria energia elétrica, responsável por 8% do consumo de energia da Gerdau, vão vir dessas 2 PCHs. Então, Gerdau resolveu desembolsar esses 440 milhões para comprar essa energia com que ela mesma agora vai se produzir. Com isso, ela vai baixar o quê? Os custos de fabricação. Se eu baixo os custos de fabricação, eu tenho um EBITDA maior, né? Uma capacidade de gerar caixa um pouco maior. Com isso, a empresa consegue um maior respiro. Tanto é que nos últimos dias, Gerdau veio ali aumentando um pouquinho as suas cotações. E aqui a gente pode ver justamente o que eu disse naquele parâmetro, onde Gerdau tem quase metade das suas receitas vindas dos Estados Unidos, né? E a gente vê esse decréscimo aqui nos seus lucros e receitas. Ela quer frear isso, ela quer jogar de volta o lucro para cima. Enquanto não se resolve essas questões, ela vem o quê? Para alguns analistas, oferecendo atratividade. Aqui eu não estou te sugerindo investir nela, aqui eu não estou te sugerindo venda sua bicicleta, sua meia, o tênis e o celular, compre tudo das ações de Gerdau. Aqui eu estou dizendo que os analistas estão recomendando compra de Gerdau porque, analisando o gráfico de lucro e cotação, é uma empresa que ainda se manteve lucrativa, porém a cotação está corrigida para baixo. Então, para alguns investidores, inclusive para mim, isso é uma grande oportunidade de você comprar uma empresa que está num segmento que é cíclico, e você entendendo essa ciclicidade, você vai saber que ora ela vai oferir muitos lucros, 2021, 2022, ora ela vai oferir menos lucros. A gente só não espera com que ela chegue em 2015 de novo, onde ela oferiu queda de receitas absurda e um prejuízo enorme também, mas ela está tomando todas as medidas cabíveis para que isso aconteça de uma forma mais saudável possível. Então, o que você precisa entender sobre a Gerdau num atual cenário? Nós temos que, com a entrada do Trump, visa um maior bloqueio da China na interferência das exportações da China para os Estados Unidos. Gerdau ganha lá, mas pode ser que perca aqui no Brasil caso nada seja feito, porque o aço que era destinado para os Estados Unidos pode migrar para o Brasil, tá? E isso vai dificultar por esse lado. Entendendo todo esse cenário, você vai ter que julgar ali na sua carteira se vale a pena você correr o risco de ainda enfrentar uma empresa que pode ter mais dificuldade nos próximos 3 anos e aproveitar para comprar essas ações, ou uma empresa para você ficar longe e de não ter na sua carteira de investimentos. Analisando somente a rentabilidade junto com a aporte dos dividendos na própria empresa, se a gente vê nos últimos 10 anos, nós temos que é uma empresa que perdeu da renda fixa, perdeu do Ibovespa, perdeu do CDI, rendendo só 75%, enquanto a renda fixa pelo IPCA+, rendeu 160%. Num cenário menor, nos últimos 5 anos, ela conseguiu vencer desses indicadores. Sabe por que isso acontece, pessoal? Porque depende do quê? A sua rentabilidade vai depender muito do preço que você compra essa empresa ou qualquer outra de investimento. Então, quais são as métricas básicas? Teoricamente, as métricas básicas seriam PL abaixo de 10, um VV/EBITDA abaixo de 7, né? Um dividend yield acima de 6%, um ROI pelo menos de 12%, dívida líquida por EBITDA abaixo de 2,5%, uma margem de lucro de pelo menos 10%, um lucro por ação também ali pelo menos de 2,50, por aí. Então, isso
isso daria uma injeção de ânimo. Então a gente percebe que hoje a Gerdau ainda não chegou nesses indicadores, mas teve alguns momentos com que ela teve isso. E você comprando ela nesses valores abaixo de R$10, por exemplo, não é sugestão, tá, pessoal? É só um exemplo prático aqui para te mostrar em intercorrência na questão da rentabilidade. Você vai conseguir, talvez, se a empresa conseguir melhorar as suas margens, uma rentabilidade mais positiva, tá? Lembre-se que é uma empresa mais cíclica, uma empresa que vai constantemente sofrer essas dinâmicas em que o mercado está sofrendo, porque também é comoditizada, né? Que ela utiliza ali o próprio minério de ferro, tá certo, pessoal? Então espero que você tenha entendido o porquê que tem gente que está abandonando a Gerdau. Não é somente porque a cotação vem caindo, é por todo o cenário macroeconômico e o que a empresa vem entregando, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal. Se você não é um inscrito, ativando o sininho, tem vídeo todo dia, cada dia um tema totalmente diferente um do outro. Você vai conseguir ser um investidor cada vez melhor, muito mais apto a tomar suas próprias decisões. Espero que eu tenha conseguido ali tirar suas dúvidas com esse vídeo. Deixa para mim no comentário o que você acha de Gerdau. Eu já vou dar o meu, particularmente uma empresa que eu gosto, tá? É uma empresa que tem nas minhas duas carteiras, tanto a pessoal quanto na carteira também do canal, mas é uma posição pequena. Empresas mais perigosas, a gente tem uma porcentagemzinha pequena. Que hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.